Bom dia, caros alunos do terceiro ano da MTI Dr. João Almir de Freitas Brandão, eletiva Atualidades. Galera, o tema de hoje será Brasil, um país de reforma. Vamos analisar aqui 3 reformas: a reforma tributária, a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. A princípio, vamos dizer, especialistas afirmam que o governo e Congresso têm que implementar reformas no atual período legislativo. Só assim o país poderá crescer mais que 2,5% ao ano em longo prazo. Então, nós podemos perceber que não é de agora que há debates, sobre as reformas no nosso país. E uma delas é a reforma tributária, O que é essa reforma? É uma mudança nas leis que determinam quais taxas, impostos e contribuições empresas e pessoas devem pagar. A reforma, ela mudaria também com esses recursos, como devem ser usados pelo Estado. Em tese, a reforma ela diminuiria a burocracia, ajudando a estimular o crescimento da economia no nosso país, Mas há muitas discussões, há muitos pontos polêmicos nesse assunto, Há quem ache que todos os impostos deveriam ser reduzidos, E que o Estado ele deveria gastar menos. Outros pensam que o melhor é aprimorar a arrecadação, já que temos justamente para garantir que o dinheiro seja destinado ao lugar certo, Não importa o lado, a ideia é sempre a mesma, Ajudar a economia do país crescer. Eis o objetivo da reforma tributária. E a reforma trabalhista? A reforma trabalhista, muito se tem falado a respeito dela. Contudo, é importante lembrar que é importante que se receba com bons olhos, a evolução das antigas leis trabalhistas, que apesar das polêmicas, deve trazer influência positiva para o mercado de trabalho. É importante que a gente conheça as novidades a fundo quais são os principais impactos que essa reforma trabalhista traz para as empresas, para os trabalhadores. Então, assim, foram separados aqui 10 pontos que são mais importantes, que são mais relevantes. O primeiro ponto da reforma trabalhista diz o seguinte: vale o que for combinado entre empresa e trabalhador. Quer dizer, o caráter vai prevalecer, pois a lei explica que o que for combinado entre patrão e empregado tem força de lei, ou seja, é o que vale. Mas como determina a lei nacional, os contratos podem tratar de tudo que não seja contra a lei, Então, assim, você vê que a reforma trabalhista ela é complexa, Há pontos positivos e pontos negativos. O que é bom para um não é bom para o outro. Então, assim, nada vai vir de uma forma realmente equilibrada. O segundo ponto diz: acabou a obrigação do empregado pagar imposto sindical. Quer dizer que cada um de nós, trabalhadores, até agora, nós éramos obrigados a dar o valor de um dia de nosso trabalho para os sindicatos. Hoje, não. Eu só continuo sindicalizada se eu realmente quiser. Não existe obrigatoriedade para isso, Você não tem mais obrigação nenhuma de estar pagando taxa ao sindicato. Isso significa que podemos sim contribuir para o sindicato, desde que entendamos que isso é bom para nós, Isso é muito pessoal. Isso significa que o sindicato agora tem que demonstrar o que está fazendo de bom e que merece aquela contribuição. O sindicato tem que mostrar serviço, para continuar com aquele afiliado. O terceiro ponto, pode parcelar férias em até 3 períodos. A empresa
com concordância do empregado, ela pode conceder férias em até 3 períodos, desde que o período tenha pelo menos 14 dias. Ou seja, eu posso pegar minhas férias e posso ficar tirando, né, aos poucos. E o quarto ponto, flexibilidade da jornada diária. Quer dizer, a jornada diária ela pode ser ajustada, ela pode ser compensada, desde que essa compensação aconteça no mesmo mês e se respeite o limite de 10 horas diárias, né? Já prevista na CLT. Então, assim, este item, né, ele pode ser negociado entre o patrão e o empregado. Isso tem força de lei. E a jornada de 12 horas também pode ser negociada, mas tem que respeitar as 36 horas interruptas de descanso. E o quinto ponto é o intervalo intrajornada. Quer dizer, agora é possível negociar intervalos menores que 1 hora de almoço, permitido que o trabalhador, ao fazer menor horário de almoço, entre mais tarde ao sair ou saia mais cedo. Lembre-se que o negócio é negociado, tem que ter concordância da empresa e do trabalhador. O sexto ponto, novas jornadas parciais e temporárias. Quer dizer isso, a jornada parcial de trabalho pode ser de até 30 horas. Antes era de 25 horas, mas não tem possibilidade de horas extras. Ou é possível tratar 26 horas com a possibilidade de até 6 horas extras. Nestes casos, permanecem todos os direitos trabalhistas, como férias, 13º, salário, FGTS e salário mínimo. E o sétimo ponto, agora pode jornada intermitente, que a jornada intermitente é aquele trabalho super flexível, que acontece em dias alternados da semana, ou só algumas horas por semana, quem tem interrupções. E o trabalhador é convocado pelo menos 5 dias de antecedência, né? Aí vem o oitavo ponto, que é a terceirização, que é isso, é permitida a terceirização de funcionários da atividade fim de empresa, ou seja, antes só podia terceirizar quem não era atividade fim. E agora, para a segurança do trabalhador, existem mecanismos de segurança que proíbe que o funcionário seja dispensado e logo em seguida terceirizado, só por um período de 18 meses, por pessoa jurídica ou terceirizada. E o nono ponto é em relação à gestante e lactante. Agora, a gestante e lactante poderão trabalhar em atividades de grau médio ou mínimo de insalubridade. A gestante deverá ser afastada quando apresentar atestado de saúde de um médico de sua confiança. Pela regra atual, gestante e lactante são proibidas de exercer qualquer atividade insalubre. E o 10º ponto é a demissão em acordo. Agora é legal. A demissão é em comum acordo da empresa e do empregado. Agora passa a ser legal. Por esse mecanismo, a multa de 40% do FGTS é reduzida a 20%. E o aviso prévio fica restrito a 15 dias. Além disso, o trabalhador tem acesso a 80% do dinheiro na conta do fundo, mas perde o direito de receber o seguro-desemprego. Tá certo? Essas são as reflexões a respeito da reforma trabalhista. Agora vamos entender um pouquinho sobre a reforma previdenciária. A reforma previdenciária da Previdência Social no Brasil, ela é uma reforma estrutural que visa a implementação de medidas legislativas que venham alterar substancialmente a legislação previdenciária do país. Qual foi a justificativa que se deu para trazer uma discussão, para trazer a reforma previdenciária, né? A principal justificativa que se levanta é a necessidade, ou seja, é o quê? É porque, segundo o que se coloca, é que existe um déficit da Previdência no Brasil, né? E que esse sistema ele está insustentável, ou seja, ele não está, vamos dizer assim, saudável, né? Então, a preocupação com a Previdência ela não é algo restrito ao Brasil. O mundo todo
Porque nos tempos das teorias, já nos tempos das teorias de Malthus, já se levantava, já se preocupava, né, com a expansão, com o crescimento da população. Agora, com a diminuição dos efeitos da aposentadoria nos mercados de trabalho, do consumidor, isso vem trazer essa discussão e chegar ao final dessa reforma previdenciária. Então, assim, a reforma ela estabelece uma idade mínima para a aposentadoria, né, para homens e mulheres, e isso traz assim um conflito, né? Você sabe que a aposentadoria é algo muito esperado pelo cidadão brasileiro já ao encerrar suas atividades, e essa reforma ela de certa forma mexe muito, né, com vamos dizer assim, com o cotidiano das pessoas, vamos dizer assim, com o pensamento das pessoas. A reforma ela estabelece a idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para os homens. Ambos precisarão contribuir por 15 anos. Os homens que entrarem no mercado de trabalho depois que a reforma começar a valer terão que cumprir 20 anos de contribuição. Tá certo? Então a reforma ela muda regras para servidores, professores, policiais, as pensões por morte, nas aposentadorias por invalidez e dos deficientes. A reforma tem muito mais para ser discutida e, assim, desde já agradeço a participação de todos e até a próxima.